Vamos ao vivo para a sede do Ministério Público, que a Marcela Vasconcelos está com o Procurador-Geral de Justiça, que vai conversar ao vivo com a nossa audiência, até mesmo porque, depois do suspeito ter sido encaminhado para a Penitenciária Central do Estado, uma nova decisão judicial do juiz Geraldo Fidelis determinou uma nova transferência dele para a cadeia militar de Chapada dos Guimarães, e essa transferência teria sido feita ontem. A Marcela já está aqui ocupando o telão e vai conversar com o procurador sobre essa recomendação e, claro, sobre a posição do Ministério Público quanto a essa nova transferência. Marcela, bom dia, bom trabalho, bem-vinda mais uma vez. Bom dia, Trindade. É isso, nós seguimos aqui tentando compreender toda essa situação e levar informação com credibilidade para a nossa audiência. Eu já estou aqui, como você adiantou, ao lado do Procurador-Geral, Deusdedit Cruz, que vai nos esclarecer toda essa situação. Procurador, obrigada primeiro por atender a nossa equipe com exclusividade nessa manhã. Explica para a gente como é que o senhor recebeu essa decisão do juiz Fidelis, melhor dizendo, e o porquê dessa recondução que pegou toda a sociedade de surpresa. Exatamente. É muito importante que nós possamos esclarecer que, apesar de respeitarmos a decisão do Poder Judiciário e o seu prolator, discordamos totalmente dessa decisão e vamos impugná-la na seara adequada. Portanto, perante o egrégio Tribunal de Justiça, acreditamos que o Poder Judiciário deve e pode reparar este equívoco, esta injustiça que está sendo cometida. Afinal de contas, o ex-policial cometeu o crime quando não mais era um agente público da segurança pública do nosso Estado. Portanto, entendemos que se trata de uma benesse injustificável. E nessa decisão, o juiz destaca que a cadeia de Chapada dos Guimarães não é especial. Eu gostaria que o senhor esclarecesse justamente com as informações técnicas a respeito, doutor. Há uma portaria da Secretaria de Administração Penitenciária, vinculada à CESP, que estabelece que na cadeia pública de Chapada dos Guimarães ficarão recolhidos servidores ativos e aposentados da segurança pública. Esta não é uma prisão comum. Ela é sim uma prisão especial. Se ela fosse comum, qualquer cidadão que comete um ilícito em Chapada dos Guimarães ou nas imediações poderia ser recolhido naquela unidade. Não é o que acontece. É bem verdade que aquele não se trata de uma unidade militar. Não é um quartel militar onde só ex-militares ou militares estejam recolhidos. E é este o questionamento que o Ministério Público levará ao Poder Judiciário para a revisão desta decisão. Entendemos que aqui ocorre uma flagrante violação aos princípios da legalidade, na medida em que essa portaria estendeu um benefício a ex-profissionais da segurança pública, quando o Código de Processo Penal estabelece apenas para quem está no exercício da função, e também uma violação inadmissível ao princípio da isonomia. Não há nada que justifique que alguém que comete um crime, não sendo mais um agente público da segurança do nosso Estado, possa ficar recolhido em uma cela ou em uma unidade diferente dos demais. Doutor, e essa recomendação, gostaria que o senhor esclarecesse também pontos importantes. O senhor destacou, inclusive no VT que assistimos, o artigo 295 do Código de Processo Penal. Então, o senhor entende que a cadeia é sim especial e contrariou a recomendação emitida pelo Ministério Público? A recomendação é emitida ao Poder Executivo, que tem, através da Secretaria de Execução de Segurança Pública, a possibilidade de remanejar os presos, né? É claro que sempre haverá um controle judicial, foi o que o magistrado fez. Dentro da sua competência, nós apenas discordamos da conclusão que ele chegou e vamos levar isso à revisão do próprio Tribunal de Justiça. E nós conversávamos aqui nos bastidores, eu vou pedir para a gente fazer esse retrospecto também, que o senhor me explicava que naquela primeira recomendação, onde ele deveria ter sido internado ali no Adalto Botelho, não havia vaga, mas esse mesmo documento traria ali uma recomendação de que ficasse preso, o que não houve. Esse indivíduo comete um crime. É submetido a uma sentença que entende, por alguma razão, que ele não tinha imputabilidade penal plena. Por isso, a ele, ao invés de ser aplicada uma pena, para ser cumprida em um presídio, foi aplicada uma medida de segurança de internação. O magistrado, naquela oportunidade, foi expresso ao determinar que o recolhesse ao Adalto Botelho. Ele já frisou, inclusive, que se não houvesse vaga, que recolhesse aquele indivíduo para um presídio comum. Isso foi determinado. Infelizmente, essa ordem não foi cumprida. Tanto que depois dessa ordem não ter sido cumprida, o próprio judiciário concedeu tratamento médico ambulatorial, ou seja, alguém que foi condenado pela justiça, teve mais uma vez o benefício de responder em liberdade, mesmo sendo alguém perigoso. E, infelizmente, aconteceu o crime bárbaro que todos nós temos acompanhado, que a imprensa, inclusive, tem feito essa cobertura,
mais uma espécie de ataque às mulheres, né? Um ataque covarde, um feminicídio quadruplamente qualificado, acompanhado do crime de estupro e também de fraude processual. Então, é um crime que choca a todos e entendemos que esta postura, esta decisão, além de estar ao largo da legislação, ela não é facilmente aceita pela população e nós vamos questionar isso no Poder Judiciário. Doutor, e o Ministério Público vai investigar? Porque se esse cidadão estivesse preso ou hospitalizado, essa senhora Cristiane não teria sido morta. Vocês vão investigar a fundo essa situação? Já solicitamos formalmente ao secretário de Estado de Segurança Pública que nos informe quem foi ou quais foram os responsáveis por negarem, segundo consta da decisão judicial, a recepção desse indivíduo numa unidade comum, haja vista que naquela oportunidade não existia vaga no Adalto Botelho. E sim, seguramente essa pessoa haverá de ser responsabilizada. Doutor, para finalizar, eu gostaria que o senhor colocasse também o entendimento do senhor diante da decisão do juiz, contrariando a recomendação e todo esse cenário que viemos aqui enfrentando em Mato Grosso, tantas situações de violência contra a mulher. Ele coloca ali integridade física. Como é que o senhor avalia essa decisão do juiz Fidelis? O processo penal constituído no Estado de Direito, ele não pode ter um olhar voltado exclusivamente para o réu, para o acusado. Nós não vivemos num Estado policialesco, numa era medieval. Sim, há a defesa, a necessidade de preservar o direito da pessoa presa. Mas nós não podemos esquecer do direito da vítima. A vítima, a sua memória, os seus familiares e a sociedade que cobra realmente por justiça. Então, o Ministério Público está totalmente insatisfeito com esta decisão. Entendemos que a opinião pública também discorda majoritariamente, nós temos tido esse feedback, então é o nosso dever levar essa questão à reapreciação do Poder Judiciário através do Tribunal de Justiça. E de acordo com a lei, doutor, ele não tem direito a essa prisão especial e a penitenciária, a cadeia, melhor dizendo, de Chapada dos Guimarães é considerada especial, conforme o senhor nos explicou, ou seja, não tem direito, cometeu, depois de deixar ali de ser um policial, tudo fica muito claro nesse cenário de não ter, em hipótese alguma, direito a esse tipo de prisão especial. A lei ela é clara ao instituir quais são os profissionais, em razão das suas funções, que têm direito a ficarem segregados em um ambiente diferente dos demais. E na medida em que ali a lei estabelece os policiais militares e não fala em relação a ex-policiais militares, nós já temos inclusive precedentes do Superior Tribunal de Justiça dizendo que uma vez cessado o vínculo deste profissional com o cargo dele, ele não tem mais esse direito. Na verdade, é um tratamento desigual e injustificável. Muito obrigada, doutor Deusdedit, por conversar conosco. Trindade, tem alguma pergunta aí do estúdio? Eu acredito que ficou bastante claro aqui o posicionamento do procurador-geral, mas eu estou aqui à disposição. Tem um batalhão, inclusive, melhor dizendo, de jornalistas ali na porta querendo conversar, é claro, questionar o doutor, mas ele conversou primeiro com a nossa equipe, então eu fico aqui à disposição. Foi claro o suficiente, Trindade? Marcela, muito obrigado a você, muito obrigado ao procurador pela gentileza de conversar com a nossa equipe, de conversar com a nossa audiência, falando sobre esse caso que chama a atenção de toda a nossa querida Cuiabá, esse caso bárbaro, covarde, cruel. Palavras firmes do procurador, que faz esse trabalho diferente e muito competente à frente da Procuradoria-Geral de Justiça.